Olá, vamos começar com uma reflexão. Pense comigo. Qual a diferença entre saber todas as regras de um jogo e, de fato, sentir a emoção de jogar? Uma coisa é conhecer o manual, né? Outra, completamente diferente, é estar em campo. Hoje, a gente vai analisar uma história que explora exatamente essa tensão, mas num contexto muito mais profundo. Essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. É uma questão que, sabe, força a gente a olhar para além das aparências, a questionar o que realmente significa ter sucesso no mundo espiritual. Então vamos lá. O nosso personagem central é Nicodemos. Mas olha, não vamos pensar nele só como uma figura histórica. Pense nele mais como um arquétipo. O cara que é o especialista, o insider religioso por excelência. E por que ele era esse especialista todo? Bom, porque ele se apoiava em três pilares muito sólidos na sua época. Primeiro, ele era um fariseu, conhecia a lei como ninguém. Segundo, era membro do Sinédrio, o que dava a ele um prestígio espiritual enorme. E terceiro, era um mestre em Israel com um reconhecimento público gigantesco. Ou seja, ele dominava o sistema. A lógica parecia bem simples, né? Se existisse um checklist para se aproximar de Deus, Nicodemos tinha ticado todos os itens. Pelos padrões humanos, ele estava, sem dúvida, no topo da pirâmide espiritual. E aqui a ficha começa a cair. A história dele nos traz essa verdade que é até meio desconcertante. Estar perto do ambiente religioso, saber falar o dialeto, participar de tudo, nada disso é garantia de uma mudança real lá dentro. Bom, aí o Nicodemos vai encontrar Jesus. Ele provavelmente esperava um bate-papo entre mestres, sabe? Um debate teológico de altíssimo nível. Mas o que acontece é outra coisa. É uma confrontação radical que vira o mundo dele de cabeça para baixo. E olha que interessante, Jesus simplesmente ignora as credenciais de Nicodemos. Todo aquele prestígio, aquele conhecimento, aquele status, nada disso entrou na conversa. Jesus foi direto ao ponto, ao coração da questão. E esse é o diagnóstico. Imagina só, ouvir isso quando se está no auge da carreira. Começar de novo. Essa frase, ela quebra totalmente a lógica de mérito, de esforço, de acúmulo de conhecimento. É um reset completo. Para a gente entender o tamanho do choque de Nicodemos, a gente precisa entender o sistema em que ele vivia. O farisaísmo ensinava que uma pessoa podia se aproximar de Deus através de obediência rigorosa, de disciplina, de tradição. Era um caminho de mérito pessoal, um sistema que, como vimos, ele dominava. Então, o ponto crucial é este aqui. O maior obstáculo para Nicodemos não era um pecado óbvio, mas a sua própria competência, a sua autossuficiência espiritual, aquela crença de que ele conseguia, por conta própria, gerenciar sua vida com Deus. E isso nos leva direto para o coração do paradoxo. Vamos ver agora como essa história mostra o abismo que pode existir entre o que a gente entende com a cabeça e o que a gente experimenta de verdade, de um jeito que transforma. Essa tabela aqui é ótima para ilustrar a diferença. De um lado tem o saber sobre Deus, explicar a doutrina, ensinar princípios, liderar pessoas. Nicodemos era mestre nisso. Do outro lado tem o conhecer a Deus, experimentar uma vida nova, nascer de novo, buscar por si mesmo. Era isso que estava faltando. E aqui está uma verdade profunda e que confronta a gente. O conhecimento, por mais gigante que seja, não tem o poder por si só de mudar quem a gente é por dentro. Informação não é o mesmo que transformação. Agora, vamos trazer essa conversa para o nosso tempo. Porque o paradoxo de Nicodemos é incrivelmente relevante hoje. A história dele não é só sobre ele, sabe? É como se fosse um espelho para a gente. Olha só como isso aparece hoje em dia. É totalmente possível estar dentro de uma comunidade de fé, mas fora da experiência real. É possível saber todas as doutrinas de cor e não ter uma vida guiada pelo Espírito. É possível ter anos de história religiosa, mas pouca ou nenhuma intimidade de verdade. Esse talvez seja o ponto mais sutil e perigoso de todos. A familiaridade com as coisas de Deus pode criar uma falsa sensação de segurança. O perigo real não é necessariamente a rejeição aberta, mas a presunção de que a gente já entendeu tudo, quando, na verdade, a transformação ainda não aconteceu. E essa é a grande lição dessa análise toda. A necessidade de Nicodemos não era mais um curso, mais um livro, mais informação. Ele já tinha o melhor conhecimento da época. O que ele precisava era de uma revolução interna, uma mudança que só podia vir de fora do sistema que ele conhecia tão bem. E a gente termina com essa pergunta que traz tudo isso para o campo pessoal. A ideia não é julgar Nicodemos de forma alguma, mas usar a história dele para refletir.
Onde será que termina a informação que acumulamos e onde começa a transformação de verdade? A resposta para essa pergunta, essa resposta muda tudo.